Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Zolai e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Nossa aula número 13, objeto de conhecimento, processos de criação, detalhamento, improvisações e técnicas teatrais, mímica, improvisação, jogos dramáticos na exploração da linguagem corporal, vocal, musical e coreográfica. E vamos iniciar essa aula. E nesta aula vamos dar continuidade ao conteúdo sobre teatro. Em aulas anteriores, nós abordamos sobre gêneros teatrais, estilos de teatros, vocês lembram? Teatro tradicional, teatro moderno e teatro contemporâneo. E também fizemos uma viagem no tempo, conhecemos vários estilos teatrais. Fomos à Grécia Antiga, a Roma, fomos à Idade Média e conhecemos estilos teatrais lá da África, fomos na Ásia, conhecemos teatro chinês. Então, vimos diferentes estilos, certo? Então, mas por que fizemos essa viagem? Então, para compreender as influências históricas, culturais e sociais por trás de cada estilo teatral, não só enriquece nossa capacidade de análise, mas também aprofunda nossa experiência como espectadores e apreciadores do teatro. A existência da comunicação é muito mais importante do que um método usado. As técnicas teatrais estão longe de serem sagradas. Os estilos de teatro mudam radicalmente com o passar dos anos. Os métodos se alteram para entender as necessidades de tempo e espaço. Então, foi isso que nós vimos em outras aulas. Vimos que cada cultura, cada estilo teatral, ele mostra o contexto ali social. Então, vamos agora, mais uma vez, abordar para vocês que o teatro, como forma de expressão artística, é um reflexo das diversas culturas e períodos históricos, tanto na tradição quanto na contemporaneidade. Ele se manifesta através de uma variedade de formas, estilos e gêneros que revelam as complexidades e riqueza das sociedades ao longo do tempo, como nós já vimos. Então, os gêneros teatrais. Os gêneros teatrais são categorias que organizam as diversas formas de expressão cênica, refletindo a riqueza e a complexidade do teatro ao longo da história. Cada gênero possui características próprias que influenciam a narrativa, o estilo e a interação com o público. Então, mais uma vez, a gente vai ver os estilos de teatro. Então, para falar em teatro, nada melhor do que estar num palco de um teatro, que é uma arte cênica que precisa do quê? Da plateia, dos atores, cantores ou músicos, que são artes cênicas, e para que essas artes cênicas aconteçam, ela precisa da participação da plateia. Então, vamos mais uma vez mostrar para vocês os gêneros teatrais. Primeiro, nós temos o tradicional. O que tem como teatro tradicional? Nós temos a tragédia, que iniciou lá na Grécia Antiga. Lembra do mito de Édipo, Édipo Rei? Que toda a tragédia, ela termina de forma sombria. Lembra? No final do Édipo Rei, que o Édipo casa-se com a mãe, sem saber que era mãe biológica, tem 4 filhos, e quando a mãe soube disso, ela cometeu suicídio. O Édipo furou os 2 olhos, abandonou, né, o reinado de Tebas e começou a andar pelo mundo como mendigo. Então, toda a tragédia, ela tem esse lado sombrio no final. Aí nós temos a comédia, né? Comédia, nós vimos lá na Idade Média, que é a comédia dell'arte, que ela faz sempre uma reflexão e uma
crítica, né, aos políticos, às pessoas eruditas. E depois nós temos o drama. O drama são aquelas histórias românticas que sempre no início por exemplo, um casal feliz, aí no meio da história acontece algo que separa aquele casal, mas sempre no final, sempre acontece um final feliz. Aí temos o teatro de marionete e bonecos. Marionetes são aqueles bonecos que são manipulados por fios. E tem também o fantoche, que ele é manipulado através das mãos, geralmente parece uma luva. Então é um teatro voltado para o público infantil. Nós temos também outro gênero teatral, o estilo, né, que é o moderno. O moderno, nós temos teatro do absurdo, como o próprio nome diz. Tudo é um absurdo. Por exemplo, a cenografia é surrealista, ou seja, você não vê muito sentido. Os diálogos também, os atores estão falando algo assim desconexo, sem sentido. Então, o nome já diz tudo, teatro do absurdo. Isso porque é teatro moderno, assim como na arte contemporânea. Lembra da arte contemporânea? Quando o pintor começava a pintar de uma forma diferente, tem o cubismo, tem o surrealismo, a pintura abstrata. Então, também assim é o teatro moderno. Tem o teatro político também, que vai falar sobre a política, e o teatro experimental, que o dramaturgo, os atores, eles estão sempre atuando de uma forma diferente. Depois temos um teatro contemporâneo, né? Existe o teatro documentário, que narra a vida de alguma personalidade, algum fato. Tem um teatro musical, em que os atores, além de ser atores, eles têm que ser cantores, dançarinos, ou seja, tem que ser um artista completo, porque ele vai contar uma história ali através dos movimentos corporais e cantando, dançando. Como alguns de vocês tiverem a oportunidade, assistam Cats, tá? Que os atores, eles se caracterizam ali de gato e utilizam a expressão corporal como se fosse um gato. E temos também um teatro interativo, que o público participa do teatro juntamente com os atores. Então, todas as formas de arte tiveram uma de suas origens na improvisação. O canto, a dança e os rituais primitivos assumiram formas dramáticas no jogo de improvisação. Então, as etnias indígenas, eles estão sempre atuando através dos rituais sagrados. Aí eles cantam, eles dançam, então tem uma forma de improvisação ali. Tanto as etnias, né? E também lá nas culturas africanas também, que utilizam essa dramatização aí nos seus rituais. Agora nós vamos falar sobre a linguagem do corpo. Então, a mímica é uma das formas mais puras de comunicação no teatro. Então, os atores, eles podem atuar em vários desses estilos. Eles podem fazer um drama através da mímica, pode fazer uma comédia, pode fazer também os teatro experimental, então só através do quê? Dos gestos corporais, certo? Por meio da mímica. Então, por meio da mímica, por meio de gesto, expressões faciais e movimentos corporais, os artistas conseguem transmitir emoções e narrativas sem a necessidade de palavras. Essa técnica destaca a importância do corpo como um veículo de expressão. Então, a mímica não apenas desenvolve a capacidade de observar e interpretar, mas também permite uma conexão mais profunda com o público, que é convidado a decifrar as emoções e as histórias sugeridas. Então, através da mímica, o ator, ele faz vários gestos ali cotidianos, ele pode contar uma história, como eu já falei, pode ser uma história dramática, pode ser uma comédia e pode ser também situações cotidianas. Nós convidamos um professor aqui do Centro de Mídia, que também é ator, ele fez um curso de teatro, o professor Dário, que vai fazer algumas mímicas para vocês de algumas situações cotidianas. Então, através dos gestos corporais, vocês vão verificar o que
o professor Dário fez através desses gestos corporais. Então, vamos assisti-lo? Então, maravilhoso professor Dário, professor de Sociologia aqui do Centro de Mídia, que também podemos considerar como um ator. Viu só os gestos perfeitos que ele fez? Tenho certeza que todos vocês compreenderam ali os gestos. Então, a mímica, enquanto gênero teatral, ela pode ser literal, quando o intérprete narra enredos, relata eventos, elabora contextos, ou gera atmosferas concretas por meio dos movimentos e gestuais apropriados. Então, vocês puderam compreender o que o professor Dário fez ali através do gesto, na mímica. Primeiramente, ele levantou ali, se espreguiçou, outro momento ele fugiu da chuva, outro momento ele estava com sede, bebeu água, e no final ele pegou ali numa parede de vidro. Então foram os movimentos perfeitos que todos nós podemos compreender ali só através dos gestos. Então, além desses gestos concretos, existem os gestos, a mímica abstrata, ou seja, quando o profissional enfoca situações nada racionais, baseadas em suas expressões em símbolos e recursos abstratos. Então, às vezes você vê alguém fazendo alguma mímica que você não consegue compreender. Por exemplo, a linguagem de Libras. Se você não estudar Libras, você não vai conseguir compreender ali o que os professores estão se comunicando, certo? Então, você tem que ter um conhecimento. Então, também aqui, nessa parte abstrata, você não vai conseguir entender através assim, das expressões e símbolos que o mímico vai produzir. Nós também temos um ator muito famoso que fez vários filmes. Ele fez a comédia Pastelão, que é baseado mais na comédia mesmo, na Pastelão. Por quê? Porque sempre nessas comédias alguém joga comida no outro, não é isso? Então é por isso que é chamado comédia Pastelão. Então nós temos um ator muito famoso que é o Charlie Chaplin, que ele nasceu em 1889 e 1977. Ele foi um ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico. Chaplin foi um dos atores da era do cinema mudo, notabilizado pelo uso de mímica e da comédia Pastelão, como já foi falado. É bastante conhecido pelos seus filmes O Imigrante, O Garoto e Em Busca do Ouro. Em Busca do Ouro é considerado por ele seu melhor filme. Então, o Charlie Chaplin fez vários filmes e só com os movimentos corporais nós compreendíamos ali todo o enredo. Ele não falava uma palavra, era apenas os gestos corporais.
E vamos falar mais uma vez da comédia dell'arte, né? Que é o teatro do improviso. No início do século XV, surge uma forma popular de teatro na Itália, denominada de comédia dell'arte, ou seja, comédia de arte. Também chamada de comédia ao improviso, comédia do improviso, usada como linguagem cênica em algumas montagens teatrais e até hoje. E vamos fazer uma viagem lá na Idade Média. Estamos numa rua da Idade Média, onde acontecia a comédia dell'arte. E vamos chamar os dois personagens fixos dessa comédia, que é o Pantalone e o Dottore. Então, vamos falar um pouco sobre o Pantalone. O Pantalone, ele é inteiramente baseado na ganância e no ego, pois ele tem o maior respeito por sua inteligência. Mas a cada passo, ele se torna o alvo de todo tipo de truque concebível. O Dottore tem uma visível relação com o médico charlatão. Esse personagem é uma sátira à figura erudita dos mestres e sábios da época. É falante, porém demonstra uma lógica de pensamento deslocada da realidade. Vamos agora, mais uma vez, conceituar a comédia dell'arte. No período de origem, era considerada uma arte profana, na qual os artistas não estavam presos a temas religiosos impostos pela Igreja. Por essa razão, foi alvo de muitas críticas e proibições por parte dos religiosos. Suas apresentações eram feitas pelas ruas e praças públicas. Como vocês podem ver aqui, nós estamos numa rua. E era feita também em carroças que viravam palcos improvisados. E por que era considerada uma arte profana? Porque, como foi falado, durante a Idade Média, toda a arte era voltada para a religiosidade. Então, o teatro ele ensinava os fiéis as histórias religiosas. Então, a comédia dell'arte ela saiu desse tema religioso. Ela fazia o quê? Uma crítica às pessoas eruditas da época, ou seja, as pessoas ricas. Eles ridicularizavam. Mudamos o cenário, agora estamos no teatro contemporâneo, certo? Que a improvisação no teatro contemporâneo não é apenas uma técnica, mas uma filosofia. Então, para que os atores possam improvisar numa peça de teatro, ele tem que fazer um estudo muito profundo do corpo. Então, muitos grupos e companhias como The Second City utilizam a improvisação como base para criar comédias e peças que refletem a realidade social. Bem, do Second City, ele é um espetáculo de teatro musical para adultos e criança, com músicas, danças e músicos ao vivo. Conta a história de um grupo de personagens que mora em um bairro que tem como emblema Carlos Gardel, que foi um dos maiores cantores de tango na época, e o amor e o sonho. Bem, o que é a improvisação no teatro? É uma prática que permite a exploração da espontaneidade e da criatividade. É uma técnica que não apenas desafia os atores a se libertar de roteiros pré-estabelecidos, mas também os incentiva a responderem de maneira autêntica às situações e aos colegas. A improvisação pode ser entendida como um jogo criativo, onde a incerteza é um convite à exploração. Então, essa parte de improvisação no teatro contemporâneo, então ele quebra ali o paradigma do teatro tradicional, onde os atores têm que ter um texto decorado para fazer a sua apresentação teatral. Já no improviso, não. Ele improvisa falas, ele improvisa gestos corporais, então para isso ele faz um estudo. E temos uma pessoa que foi uma das que deu origem a esse teatro da improvisação, que é chamada Viola Spolin.
Então, ela é conhecida como a mãe da improvisação. Ela aborda que o ato de improvisar permite que os atores se conectem com sua intuição e com o momento presente. Em seu livro Improvisation for the Theatres, Pauline enfatiza que as atividades de improvisação ajudam os artistas a desenvolverem a escuta ativa e a confiança, elementos fundamentais para uma atuação genuína. E agora vamos falar algumas técnicas de improvisação. Então, diversas técnicas são realizadas num treinamento de improvisação, cada uma com seu propósito específico, dentre jogos de improvisação, construção de personagem, momento de escuta e ritmo e tempo. Vamos falar agora sobre jogos de improvisação. Jogos de improvisação são exercícios lúdicos que incentivam a criatividade e a colaboração. O principal objetivo dos jogos teatrais consiste em fazer os participantes se expressarem de maneira mais livre e com espontaneidade. Daqui a pouco a gente vai mostrar um jogo de improvisação para vocês. Também tem a construção de personagem. A improvisação permite que os atores experimentem diferentes personagens e cenários sem as limitações de um roteiro. Isso promove uma compreensão mais profunda na construção de personagens e das motivações que os movem para a dinâmica do grupo. Por exemplo, os atores têm que treinar exaustivamente seu corpo em busca de uma técnica com o propósito de deixá-los à disposição imediata para as exigências físicas de qualquer papel. Faz-se necessário um conhecimento do próprio corpo para procurar sanar suas deficiências e saber que é preciso aumentar ou esconder segundo as necessidades de cada personagem. Então, para que o ator possa interpretar um personagem, ele tem que fazer um estudo. Por exemplo, ele é jovem e precisa interpretar um personagem mais velho. Então, ele vai fazer um estudo daqueles movimentos, certo? Corporais, até chegar a um debate final ali, um consenso final, como que ele tem que agir durante a peça. Em momentos de escuta, a técnica de escuta ativa é crucial na improvisação. Os atores devem estar atentos não apenas ao que dizem, mas também às emoções e às reações dos colegas, criando assim um diálogo autêntico e espontâneo. Também tem o ritmo e o tempo. O controle do ritmo e do tempo é fundamental nas cenas improvisadas. A habilidade de ler o momento e ajustar a energia da cena em tempo real pode transformar uma situação comum em algo extraordinário. Improvisação. A improvisação, por sua vez, é uma prática que desafia os atores a saírem de suas zonas de conforto. Nesse contexto, os artistas são incentivados a responder de forma espontânea a estímulos, construindo cenas e personagens em tempo real. Essa liberdade criativa é fundamental para que o desenvolvimento da linguagem vocal e corporal, pois os atores precisam confiar em sua intuição e nas reações dos colegas. Jogos de improvisação, como o famoso sim e não, não só estimulam a criatividade, mas também promove a colaboração, permitindo que cada performer adicione sua própria voz à narrativa. Jogos dramáticos. Bem, os jogos dramáticos são ferramentas valiosas na exploração da linguagem corporal, vocal e musical. Esses jogos permitem que os atores experimentem diferentes formas de expressão, criando um ambiente seguro para a exploração. Por exemplo, jogos que envolvem a imitação de sons ou movimentos ajuda a desenvolver a consciência corporal e a flexibilidade vocal. Além disso, a incorporação de elementos musicais enriquece a performance, permitindo que a harmonia e o ritmo se tornem partes integrantes da narrativa. Integração das linguagens.
A verdadeira magia acontece quando essas diferentes linguagens se entrelaçam. A combinação de mímica, improvisação e jogos dramáticos cria um espaço onde o corpo, a voz e a música se complementam. A coreografia, por exemplo, pode ser incorporada nas cenas improvisadas, permitindo que o movimento se torne uma extensão da narrativa. Essa integração oferece uma experiência sensorial ao público que é transportado para dentro da história de maneira visceral. As improvisações técnicas teatrais, como mímica, improvisação e jogos dramáticos, são ferramentas essenciais que enriquecem a prática artística. Elas permitem que os atores explorem as diversas formas de linguagem, transformando o palco em um espaço de criação dinâmica e interativa. Viola Spolin criou uma linguagem em que todos pudessem se comunicar, os jogos teatrais. Assim, o principal objetivo deles consiste em fazer os participantes se expressarem de maneira mais livre e com espontaneidade. Os jogos teatrais têm outros elementos que servem como estrutura para a atividade. Foco indica a atividade a ser desenvolvida. Instrução apresenta a proposta clara, é comandada pelo diretor. Avaliação propõe à plateia que verifique se os participantes mantiveram foco e se atenderam aos comandos. Então, nós vamos chamar alguns professores aqui do Centro de Mídia. Vamos voltar novamente para eu explicar o que eles vão fazer aí do foco. Diretor, então, aqui no foco, o que vai ser pedido para eles? Nós convidamos o professor Rodrigo e o professor Paulo, aqui do Centro de Mídia, para atravessar uma ponte danificada e embaixo está um rio cheio de piranhas. Então, eles vão representar um grupo, tá? O foco vai ser um grupo. A instrução, nós convidamos a professora Jucimara e o professor Jefferson para dar instrução para eles. E na avaliação, novamente, vai fazer parte da plateia a professora Jucimara e o professor Jefferson. Então, no final, eles vão falar se realmente esses dois professores, o professor Rodrigo e o Paulo, eles tiveram foco, se atenderam aos comandos, ou seja, atravessar uma ponte cheia de piranha. Vamos ver se eles conseguiram fazer esse jogo teatral. Então, o grupo conseguiu expressar com o corpo a sensação de medo de cair da ponte no rio? Então, será que os professores cumpriram esse foco aí, na opinião de vocês? Então, com as técnicas da consciência corporal, o ator estuda a melhor forma gestual para diferentes momentos e a postura ideal para transmitir confiança e segurança em cada palavra proferida. Então, para que o ator ele tenha uma boa improvisação, não é qualquer um que vai na frente do teatro e faz um improviso. Ele tem que fazer um estudo corporal, de consciência. Se ele vai representar um personagem, ele tem que fazer um estudo daquele personagem. Ele tem que treinar a voz. E existem esses jogos corporais aí, onde ele tem que conhecer o parceiro dele da cena. Então, nós abordamos mais uma vez sobre o teatro da improvisação e assim chegamos ao final desta aula.